Saiu DMZ na HBO Max, foram só 4 capítulos, mas eles mostraram muita coisa pra gente. Hoje eu trago para vocês a minha análise crítica sobre essa série. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo. Hoje a gente fala da nova série da HBO Max chamada DMZ. A série chegou com só 4 capítulos, mas muita coisa foi mostrada nesses apenas 4 capítulos. A série, que ainda não foi confirmada para a segunda temporada, apresentou muitas questões interessantes, trouxe uma questão emocional envolvendo Alma Ortega e seu filho e nos mostra que todos temos problemas e que o mundo não para que cada um de nós resolva a própria vida. Talvez o mais curioso seja que num clima tenso de possível retomada de guerra, as pessoas tentam se sobressair, cada um pensando em si mesmo. Hoje a gente faz um misto de crítica com análise e com review da série, ressaltando os principais pontos de destaque. E se você ainda não assistiu a série, já te alerto que esse vídeo tem spoiler pra caramba, então se você não quer ouvir, deixa pra você assistir depois. Dito isso, bora lá falar dessa série. Bom, o primeiro capítulo já começa mostrando a protagonista Alma Ortega, interpretada por Rosário Dawson. A gente vê que ela é uma médica que está numa quadra poliesportiva num processo de seleção de entrada de pessoas nos Estados Unidos. No meio da quadra a gente vê a bandeira norte-americana, uma faixa dizendo bem-vindo aos Estados Unidos da América, e a gente vê pessoas em fila num tipo de triagem. Então isso já mostra pra gente que a Alma está do lado dos Estados Unidos. Vamos lembrar que DMZ é a sigla para a zona desmilitarizada, e refere-se à situação em que se encontra o cenário da ilha de Manhattan, após uma guerra civil eclodir nos Estados Unidos, onde o governo do país e uma força seccionista conhecida como os Estados Livres da América estão discutindo e estão brigando, lutando entre si. Na série, essa força é referida de forma abreviada como ELA, então a gente tem uma situação em que a ilha de Manhattan se tornou um tipo de zona neutra. Em extremidades opostas, a gente tem acesso a cada uma dessas forças. De um lado, a gente tem o acesso aos Estados Unidos e do outro lado, o acesso às forças da ELA. As duas forças retiraram as tropas de Manhattan já há 8 anos, configurando então cessar-fogo na região de Manhattan. No primeiro episódio da série, a Alma está do lado dos Estados Unidos e ela trabalha no que ela chamou de ponto de admissão, que seria um tipo de triagem de entrada de pessoas nos Estados Unidos. Nessa cena, gente, ela nos mostra um mapa da atual situação da América do Norte. Do lado direito, a gente tem os Estados Unidos e do lado esquerdo as forças dos ELA. E no centro dos dois, a ilha de Manhattan chamada de DMZ. A gente também vê que ainda existe algum conflito acontecendo entre Estados Unidos e ela, já que a Alma, no caso, conversa com uma garota que está atendendo sobre mudanças de fronteiras recentes, dando a entender que ou ainda acontece algum conflito, ou as forças discutem sobre as fronteiras de cada região, de modo que cada hora a fronteira está num lugar. A Alma está em busca do filho, que se perdeu no dia da evacuação. Ela já procurou o filho tanto nos Estados Unidos quanto do lado dos Estados Livres da América, e agora ela planeja entrar na DMZ por 24 horas para procurar o seu filho, e aí acaba entrando, né? Após entrar na DMZ, ela vai até a clínica Tompkins Square em busca dos prontuários médicos dos pacientes. O que ela quer aqui é ver se encontra algum vestígio do seu filho. Na clínica, ela conhece Rose, a encarregada do lugar. A Rose concorda em liberar os prontuários para ela após ela ajudar a suturar a artéria de um rapaz. A Alma então localiza um Christian nos prontuários, mas esse Christian não tem sobrenome. A Rose então sugere que a Alma fale com os negociantes, pois talvez eles tenham a informação que ela deseja. E se você tá gostando desse vídeo, já te pergunto, já deu um like, hein? Fala sério, vamos lá, senta o dedo no like aí e bora continuar o vídeo. Aproveita também para se inscrever e ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo, hein? Voltando ao vídeo, após saírem da clínica, a Alma conhece Odd, um garotinho que vive sozinho e tem visões de um idoso que parece ser o seu avô. O Odd tá em busca de algum lugar para ficar no meio da confusão que é DMZ, e junto com ele tá Nico, uma garota de 11 anos que parece não ter nenhum medo do perigo. Quando a Alma e a Rose estão a caminho do encontro com os negociantes, alguém rouba a mochila de Alma, que sai disparada através do ladrão. Rose acompanha tentando alertar a Alma do perigo que ela tá se metendo, mas acaba baleada. A Alma consegue resgatar a Rose e a deixa cuidada e medicada na clínica para então partir em direção ao velho amigo. Ela vai então para a região de Chinatown em busca de Wilson. Wilson é um ex-maqueiro que vendia maconha e pílulas na farmácia do hospital em que a Alma trabalhava. Ele se aproveitou do momento de tensão em Manhattan para assaltar um banco. Segundo ele explica, ele apenas permitiu que o dono do banco e seus empregados fossem embora sem maiores danos caso deixasse o banco abandonado. E com isso ele se apropriou de toda a reserva de ouro e de dinheiro que havia no banco, assumindo uma posição de destaque dentro da DMZ. Wilson então é o arquirrival de Parco, o chefão dos Harlem King espanhóis. Alma questiona Wilson sobre seu filho, afinal ela nem sabe se ele tá mesmo ali, e a maneira como Wilson fala do filho dela sugere que ele até já morreu. Ele diz, eu me lembro do seu filho, ele era um belo garoto, e ela pergunta se ele já viu ou ouviu algo sobre o filho dela, e após um longo silêncio,
ele só diz que não. E se você não conhece a história de DMZ, dá pra criar a sensação de que o garoto morreu e ele não teve coragem de contar pra ela. Faltando apenas 2 horas pra uma sair da DMZ, ela vai até a clínica e vê que Rose foi morta. O garotinho Odd aparece bem na hora e ela acaba preparando uma comida pra ele. E essa cena dos dois, gente, acaba criando uma proximidade. Ela em busca do filho perdido e ele sem família. Ambos precisando de uma oportunidade e ao mesmo tempo cada um sendo a oportunidade do outro. E o garoto a chama apenas de Z. E daqui pra frente todo mundo passa a chamar ela só de Z. Z então se dirige ao grupo para sair da DMZ e no seu grupo tem um cara chamado Michael Bauer, cujo nome está na parede de Skell. No vídeo anterior, a gente falou sobre Skell, um soldado latino de 20 e poucos anos, que trabalha como atirador para os Harlem Kings espanhóis. Ele marca as pessoas para a morte, rabiscando seus nomes ao longo de uma parede na Terceira Avenida. Ao falar com Michael, Azzy percebe que o pai do seu filho, Parco Delgado, está na DMZ. E Michael diz que o filho de Parco, que se chama Skell, foi quem escreveu seu nome na parede. E nessa hora, ela se liga que o seu filho Christian é o assassino Skell. Azzy então resolve voltar para a DMZ e no ato seguinte a gente vê o grupo inteiro dela que saía da DMZ sendo morto por tropas dos Estados Unidos. E por pouco eles quase matam ela também. Azzy então procura novamente o Wilson e conta pra ele que o pai do filho dela é Parco Delgado. E nessa hora a gente vê o Wilson dizendo que sabe muito sobre Skell. Ela então obtém o endereço do filho e vai ao seu encontro. Porém, o reencontro dos dois não sai da forma como Azzy tinha imaginado. O Skell diz que não é mais o filho dela, que não sente nada por ela e manda ela dar o fora da casa dele. Mas apesar da mágoa, Skell ainda tem sentimentos. Depois desse momento, a gente vê que ele se envolve emocionalmente com Tenny. O detalhe interessante aqui é que Skell é filho de Parco, enquanto Tenny é meio que uma filha adotiva do Wilson. Como Parco e Wilson são arquirrivais, fica até parecendo um caso modernoso assim de Romeu e Julieta, né? Z consegue apoio local de Ona, que é uma chefe de um grupo local de mulheres muito forte e controla a água toda em DMZ. Como Parco e Wilson estão concorrendo para se tornar governador de DMZ, acontece um debate entre eles e a gente vê que Parco tá levando clara vantagem sobre o Wilson quando Z aparece com o apoio de Ona e dá seu apoio ao Wilson, deixando agora ele em vantagem. A Z assume a clínica Tompkins Square, mais adiante a gente vê que ela conversa com a mãe adotiva de Wilson e na sequência o Wilson mostra a ela que tá torturando alguns funcionários. Ele descobriu que alguém tá roubando seu ouro e esse alguém é Skell. Wilson então marca um encontro com Skell como se fosse um dos seus funcionários passando a localização do ouro. A Z vai atrás do Parco para impedir que Wilson mate Skell. E nessa busca ela descobre que Parco está envolvido com soldados dos Estados Unidos e estão usando ele de marionete para recomeçar a guerra com os Estados Livres da América. A Z é descoberta espionando o Parco, mas consegue fugir e vai ao encontro de Skell. Os dois acabam capturados por Wilson. A Z aproveita os momentos com o filho para conversar com ele. E dá para ver que ela começou a mexer um pouco com o psicológico dele. O Parco fica sabendo que o Skell foi capturado por Wilson e reúne seu grupo para atacar Chinatown e libertar Skell. E essa cena de luta, eu tenho que falar, não tem jeito. Achei a cena zoada demais. Para começo de conversa, é uma luta de armas. Os dois lados estão com submetralhadoras, facas e espadas. O que eu achei mais estranho foi gente com submetralhadora atirando uns nos outros de peito aberto. Ninguém se esconde e mesmo diante da troca de tiros, Wilson e Parco não levam um tiro sequer. As vestimentas de luta também são enfadonhas demais. O Parco usa um tipo de escama de peixe metálica, que pelo que eu entendi, deve ser capaz de impedir corte de faca, mas não de tiro. Aquilo não parece nem um colete à prova de balas, parece mais que ele está indo para um desfile de carnaval. E mais, é a primeira vez que eu vejo uma cena de luta com armas de fogo, em que as pessoas atiram livremente umas nas outras, ninguém se esconde ou sequer usa colete à prova de balas. Eu achei essa cena muito fraca. E isso sem contar que do lado do Wilson tinha um camarada vestindo uma roupa que parecia aquelas roupas que os cavaleiros usavam por baixo da armadura de metal. Do lado do Parco tem até um cara usando capa, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. Parecia mais o ataque dos palhaços do circo do que de uma gangue. O final dessa cena é Parco espancando o Wilson e deixando ele no chão. Na sequência, o Skell joga ele pela janela e ele morre com a queda. A gente vê ainda o Skell na janela e a Tenny vê que ele foi o responsável pela morte do Wilson, o que parece pôr um fim na relação dos dois. Enquanto o Parco tinha contatos com os Estados Unidos, o Wilson tinha contato com os Ela. Z entra em contato com os negociantes e se reúne com esse grupo. Z então negocia 2 vagas para sair da DMZ e na hora fica parecendo que ela tá negociando uma vaga para ela e outra pro seu filho. Só que não. A Z conhece Tenny, conversa com ela e descobre que Tenny é a voz da rádio da DMZ. Com Wilson morto, o Parco festeja de forma antecipada a vitória no pleito eleitoral para o cargo de governador de DMZ. No entanto, a Tenny faz uma transmissão e dá a palavra para Z, que se coloca na disputa, rivalizando com o Parco. O Parco toma uma atitude desesperada e antecipa o plano feito com os Estados Unidos para retomar a guerra com ela. Ele usa Odd para levar uma bomba até o acesso dos Ela para a DMZ.
DMZ. A Z tenta convencer o Parco a não levar esse plano adiante, mas ele segue em frente, deixando a Z para ser morta pelo seu capanga César. O Skell aparece na hora certa e mata o César, impedindo que ele matasse a Z. Ambos partem em direção ao local em que Odd foi enviado para plantar a bomba e juntos conseguem impedir o Odd de entregar a bomba. O garoto achava que estava protegendo a Z ao fazer aquilo. Na sequência, Skell e seu pai brigam. O Skell vence a briga e prende Parco no furgão. Junto com Z, eles entregam Parco aos Estados Unidos. Z leva Skell e Tenny para a saída dos Ela, libertando os dois. Ela vence as eleições em DMZ e faz um discurso de esperança pela reconstrução e independência da DMZ. O episódio termina com os Estados Unidos retirando as suas tropas da entrada da DMZ e assim a gente termina a história da DMZ, meio que sem saber se a gente vai ter uma continuação ou não. E você, assistiu a DMZ? O que você achou da série? O que você achou desse vídeo de análise? Me conta aí nos comentários. E antes de finalizar esse vídeo, deixa eu te contar uma coisa. Se você quiser ver alguma análise minha aqui no YouTube, é só pesquisar o nome do meu canal seguido do que você quer assistir. Então, por exemplo, você vai jogar lá Antessala Cinema Vídeo e joga, por exemplo, Matrix. O mecanismo vai entregar para você os vídeos que eu tenho sobre esse filme. Então, se você tiver curiosidade, joga aí na pesquisa. E se for algum filme que ainda não comentei, me conta nos comentários para que eu possa trazer esse filme para você. E se você ficou até aqui, meu muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.